noite, irmãos. Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Quero aqui desde já agradecer aos irmãos que aceitaram o nosso desafio com a música. Hoje nós temos o culto com regência, com número especial. E eu convido aqui à frente o irmão Wanderson. E nós juntos vamos cantar o hino 112. Você de casa nos ajude, hein? Hino 112. Amém? Convido a você que feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai Santo e Eterno Deus, somos gratos, Senhor, pelo privilégio, ó Pai, que temos de louvar e engrandecer o Teu nome, ó Deus. Ó Pai bendito, quero te clamar, que o Senhor esteja na direção deste culto, ó Pai, que tudo seja para a honra e glória do Teu nome. Ó Deus bendito, quero também te clamar, ó Deus, por cada lar, ó Pai, que está ouvindo a Tua palavra, ó Deus, que possamos, ó Pai, aprender mais de Ti. Usa o Teu servo que estará à frente, a cada número especial, a orquestra, que possamos, ó Deus, aprender a cada dia melhor Te servir. Em nome de Jesus, amém. Convido a você que abra sua Bíblia para o livro de Salmos. Salmos, capítulo 3. Esse é um dos salmos que eu gosto muito. Nós vamos fazer a leitura de todo o capítulo. Salmos, capítulo 3, possui 8 versículos. Davi confia em Deus
na sua adversidade. Que lição nós tiramos deste Salmos? Diz assim a palavra do Senhor: Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários. São muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Mas tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor. Ele ouviu-me desde o seu santo monte. Eu me deitei e dormi. Acordei porque o Senhor me sustentou. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puserem contra o meu redor. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos, quebraste os dentes dos ímpios. A salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção. Amém? Que você tenha sido abençoado com essa palavra. Nós vamos, neste momento, ouvir um número especial. Número especial esse pelo grupo Apocalipse. Já brinquei aqui com os meninos e senti falta de um irmão. E esse convite vai para você, irmão Daniel, que pode estar aí nos ouvindo da sua casa. Era um quarteto e hoje vai ser apresentado por um trio. Grupo Apocalipse. Que Deus abençoe. Mas que cheio está. Eu menor dos teus vasos, posso muito transbordar. Enche-me, Espírito, mas que cheio quem está. Eu menor dos teus vasos, posso muito transbordar. Cada dia, com salzinhos de amor, em comunhão uns aos outros, nos convém ao Senhor. Enche-me, Espírito, mas que cheio está.
Amém? Acredito que você foi abençoado da sua casa, como eu fui abençoado aqui. Quero aqui agradecer ao irmão Emerson e de alguma forma ele contribuiu, né? Cantando solos, regendo aqui na frente e despertou os irmãos, que a gente possa ter mais números especiais. Se você quer apresentar um número especial, procure o irmão Robson. Ele faz parte da orquestra. Mande uma mensagem para ele ou fale com alguém da orquestra. Eles estão com a programação e com esse planejamento, até retornarmos aos cultos normais. As programações da nossa semana, né? Programações essas virtuais. Terça-feira, às 20 horas, nós temos o estudo bíblico. Quarta-feira é o culto de oração, às 20 horas. Na quinta-feira, nós também temos um momento de oração e de comunhão, às 9 horas da manhã. E no domingo, a nossa escola bíblica dominical, que começa às 9 horas. Nós vamos ter neste momento a oração intercessora. Eu convido aqui à frente o pastor João Amador, ele vai conduzir a oração intercessora. Boa noite. Sempre é estranho eu falar esse boa noite e não escutar ninguém responder, né? Mas espero que em casa, o amado irmão, reunido com sua família, possa dizer esse boa noite, né? Que é muito salutar. Nós, nesse momento, desta hora tão difícil para nosso país, nossos amados irmãos, difícil para nós estarmos separados. Mas mais difícil é para aqueles que estão nos seus leitos de dores, acometido por este vírus que tem assustado. Eu estava conversando com o pastor Alex e dizendo para ele que fui fazer uma visita ontem a uma família e a pessoa queria conversar comigo a respeito de Cristo. Então foi muito difícil eu sair de casa, porque tem um grupo lá que fica me policiando. O senhor não vai sair, não pode sair. Aí eu saio na porta, olho, vejo que o caminhão de velho não vem, né? E saio correndo. E graças a Deus, nós fomos bem pela graça de Deus, mas quando cheguei em casa, eu confesso para os irmãos que eu estava com medo. Aí começou a dar dor de cabeça, começou a dar dor na garganta, começou a dar falta de ar, tudo psicológico. Infelizmente, por causa dessa pavor que a imprensa está jogando no ar. Em vez de ajudar,
mais atrapalha do que dá notícia. Mas tudo bem, nós temos um Deus, podemos confiar nele, e ele disse: estarei com vocês na fornalha, na água, na tempestade, na doença, estarei com vocês. Esta é a promessa que Deus nos concede e nós nos alegramos por isso. Nós temos alguns pedidos de orações aqui, são 8 pedidos. Se você tem algum pedido aí, prepare que daqui a pouco nós vamos orar. Primeiro, quero agradecer aqui a igreja que orou pelo pastor Josué Pereira Félix, da cidade de Mar. Ele manda agradecer aos amados irmãos que oraram. Ele está praticamente recuperado da cirurgia e está em casa de quarentena. Então, mas ele está agradecendo a todos os irmãos, então vamos agradecer pela resposta da oração em favor do seu servo. Então, agora eu quero pedir pelo Osmar. Quem é Osmar? É esse rapaz que eu fui visitá-lo ontem. E pense bem, irmãos, para um pastor ouvir essa palavra. Pastor, eu quero que o Senhor me ajude, eu quero mudar de vida. Eu quero deixar os meus costumes, os meus vícios. Eu quero entregar minha vida a Jesus. Isso é o maior prêmio que nós podemos receber. Então, Osmar, ele já é conhecido dessa igreja, a gente já vem trabalhando com ele há alguns anos, e é uma família que nós amamos muito, a família da irmã Áurea, e ele fez uma decisão muito convicta ontem. Ele se ajoelhou conosco, orou, entregando a vida dele para Jesus. E esta é a razão porque eu cheguei em casa com medo, porque o diabo disse: eu vou te derrubar agora. Não era para você ganhar ninguém para Cristo esses dias. Você tinha que estar de quarentena em casa, mas Deus foi maior. Osmar hoje é um crente, ore por ele. Eu peço as orações de toda a igreja pelo irmão Osmar. Nós temos uma senhora lá da igreja, o pastor Nildo. Se não me engano, o nome dela é Almíria. É um nome mais ou menos assim. Essa senhora, ela foi para o hospital com suspeita do vírus e foi confirmado o exame que foi feito, está com vírus. Ela está na UTI, está entubada e alguém da família foi visitá-la hoje, mas não pôde entrar, e eles fazem um sistema de visita diferente através de vídeo, falando com a médica, e ela disse que o rim dela se agravou, mas ele está confiando no Senhor. Vamos orar por essa senhora, Deus sabe quem é. Nós gostaríamos também de orar pelo Márcio. O Márcio foi um rapaz que, tempos passados, foi um grande incentivador da Mocidade Batista Bíblica, um grande líder, mas está com a doença, infelizmente, o câncer, e ele está necessitando muito das suas orações. Márcio Junqueira, ore por ele. Vamos orar por todos os infectados que estão nos hospitais. É um dever de todos os irmãos clamar a Deus para que este vírus seja combatido pelo poder de Deus, porque pelos políticos que nós estamos vendo, irmão, está uma briga de poder aí, um querendo ser mais poderoso do que o outro, aparecer mais, e não estão se preocupando muito com a saúde pública. Vamos clamar a Deus, porque o nosso Deus se preocupa. Todas as famílias da igreja, para que nenhum desanime. Eu tenho, da maneira possível, mandado mensagem para os irmãos, estar em contato com os amados, mas nunca é como nós olhar olho a olho. Então vamos orar pelas famílias, para que ninguém se disperse. Também gostaria que os irmãos lembrassem de uma jovem chamada Bárbara. Bárbara, se você está nos ouvindo, nós estamos orando por você. Lembre-se, Jesus Cristo é a base da nossa felicidade, tá bom, Bárbara? Essa moça, nós falamos com ela ontem também a respeito de Cristo. Então, por todos os que estão participando deste culto,
que você se sinta bem no lugar que você está. Se sinta na presença de Deus. Apesar de distante, mas sinta que estamos aí com você. No mesmo Espírito, na mesma fé e no mesmo Cristo, servindo ao Senhor. Fazemos parte de uma família, a família Batista Bíblica em Jardimília. Nós fazemos parte dessa família. Você faz parte da nossa família. Ore a Deus para que esta quarentena termine e, infelizmente, já foi decretado que vai até dia 10 de maio. Infelizmente, vamos ter que esperar. Não sei se depois nós vamos ter mais condições de esperar. Então, vamos orar a Deus por isso, tá bom? Se você tem algum pedido que eu não posso ver sua mão levantada, mas Deus pode ver, levante sua mão no lugar que está. Aqui tem um grupo aqui que está também se manifestando e confie no Senhor, tá bom? Agora, baixe sua cabeça, no lugar onde você está aí. Vamos falar com o nosso Deus, intercedendo um pelo outro, tá bom? Eterno, misericordioso Deus, somos teus filhos, meu Pai. Pertencemos à família celestial do Senhor aqui na terra. E precisamos, ó Deus, nesse momento difícil em que a tua igreja está enfrentando, neste país e no mundo inteiro. Separados, ó Deus, da comunhão uns com os outros. Mas não queremos, ó Deus, de espécie alguma, nos separar do Senhor. E permita, meu Deus, que breve esta quarentena, este isolamento possa ser terminado e possamos voltar a termos comunhão uns com os outros, nas tuas casas, servindo ao Senhor, louvando ao Senhor. Ó meu Deus, ajuda-nos. Nós te clamamos, meu Pai, que o Senhor venha nos socorrer neste momento. Oramos, ó Deus, por aquela irmã que está lá naquela UTI, lá da igreja do pastor Nildo. Meu Deus, visita aquela tua serva. E se for da tua vontade, meu Pai, que os médicos possam ser usados com a ciência que o Senhor concedeu a cada um deles, para suprir a necessidade física da tua serva. Entregamos em tuas mãos, confiamos no teu poder. Agradecemos pela recuperação do pastor Josué. Meu Deus, que o teu servo breve possa estar de volta ao púlpito da tua igreja. Oramos, meu Deus, pelo Márcio. Tem misericórdia daquele rapaz, meu Deus. Toma ele em tuas mãos. É um servo que muito te serviu tempos passados. E, ó Deus, ele está com essa doença incurável, mas para o Senhor nada é impossível. Oramos também, Santo Deus, pelo Osmar. Ó meu Deus, confirma a decisão que aquele teu servo fez ontem, entregando com lágrimas a sua alma nas mãos do Senhor. Meu Deus, limpa aquele homem e que ele possa se limpar do pecado, dos costumes desta vida. Oramos também pela Bárbara, ó Deus, que aquela moça possa confiar no Senhor Jesus, fazer uma decisão para Cristo e assim ela venha encontrar a felicidade que ela tanto almeja. Nós entregamos nas tuas mãos. E agora te pedimos por cada família da tua igreja aqui em Jardimília. Ó meu Deus, que esses amados irmãos continuem firme, inabalável na sua fé, esperando, ó Deus, a manifestação do Senhor, seja, ó Deus, para o arrebatamento da igreja, ou seja, para que nós voltemos a nos reunir novamente. Seja feita a tua vontade, meu Pai, mas que nós possamos estar firmes, esperando a tua manifestação. Oramos, meu Deus, por aquelas mãos que foram levantadas. O Senhor sabe o pedido de cada um dos teus filhos, tanto aqui presente, nesta comissão, ó Deus, de mídia, como também, ó Deus, aqueles que estão em suas casas. Que possam, ó Deus, confiar no Senhor e que o pedido em que eles manifestarem neste momento sejam respondidos segundo a tua vontade. Abençoa o teu servo mensageiro desta noite,
Usa-o poderosamente. Nós te clamamos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Obrigado, pastor João. Nós vamos ter agora um momento missionário. Convido que venha aqui à frente a irmã Naíse. Após esse momento missionário, o irmão Wanderson vai estar conduzindo o hino 443 e ao término, o irmão Luiz Henrique, que é da orquestra, vai nos levar a Deus em oração. Irmã Naíse. Boa noite, amados irmãos. Agradecemos a Deus por mais essa oportunidade. Gostaria de aproveitar e fazer um agradecimento especial aos nossos amados missionários que têm compartilhado, estão participando conosco dos nossos cultos. Isso para nós é motivo de grande alegria, né? Que o Senhor possa continuar abençoando cada um no seu campo de atuação. A partir da semana que vem, nós vamos ter aqui a participação de outros irmãos do Momento Missionário. Nós teremos o irmão Charles, que é o tesoureiro de missões, e depois estaremos utilizando daquele cronograma de apresentação das classes. Então, teremos a participação das classes da Escola Bíblica Dominical e de cada departamento, porque cada irmão, cada líder foi encarregado de estar mantendo contato com os missionários nos seus campos de atuação. Semana passada, nós começamos aqui a apresentação dos nossos missionários. Eu havia falado em 24, mas nós temos um total de 20 missionários, os quais Jardimíria contribui. Nós apresentamos aqui 11 missionários e hoje nós estaremos falando sobre 9 missionários, os quais nós temos participado. Então vamos lá, né? Primeira missionária é a irmã Dinalva Nabuco. A irmã Dinalva é uma irmã que nós contribuímos há muito tempo. Ela é uma pessoa maravilhosa, ela tem feito um trabalho grandioso no Nordeste, em Alagoas e Pernambuco. A irmã Dinalva trabalha com portadores de necessidades especiais, ela também é cadeirante, e ela realiza um trabalho evangelístico através também de entrega de cadeiras de rodas. E ela tem alguns pedidos de oração. Ela pede por essa família que apresenta aí na foto, essa família aceitou Jesus na entrega de cadeira de rodas aqui em São Paulo. Eu pude estar com a irmã Dinalva ali naquele grupo de evangelismo e foi uma grande bênção poder trazer esse trabalho, esse projeto aqui para São Paulo. E outros pedidos da irmã. Ela pede também pelos chumbadinhos que ainda não aceitaram Jesus. Ela visita, eles recebem cadeira de rodas, mas muitas pessoas ainda não entregaram a sua vida a Cristo. Então vamos orar pelos chumbadinhos e por seus familiares. Ela pede também pelo Rubens, que é o seu cunhado. Ele teve uma gripe muito forte, está acamado, então que os irmãos possam estar orando pelo Rubens e por sua família. Agora o próximo, e ela não esqueceu também, né, de pedir pelo povo brasileiro. Ela pede pelo nosso presidente, que a igreja esteja orando por nossa nação. Então, próximo aí a irmã Eva. Eva e Severo, nesse casal, eles estão no Brejo do Zacarias, na Bahia, realizam um trabalho maravilhoso também, um trabalho de evangelismo. E a irmã Eva pede pela construção do templo. Eles estão em casa, eles não têm um local apropriado para a realização dos cultos e que possamos orar pela construção desse templo, para que possam ali servir ao Senhor. Nosso próximo missionário é o pastor Saul. Pastor Saul está ali com a sua esposa Nora e filhos, tá? O nome dela é Nora. Então, ele agradece à igreja pela participação e convida os irmãos também a se fazerem presente ali na Amazônia peruana. Ele está no Peru e realiza um trabalho de preparação no Ministério de Obreiros, que evangelizam naquele local. O nosso próximo missionário, aliás, a família missionária, né, que é o pastor Angelino e a Flora, juntamente com seus filhos. Eles têm um trabalho realizado ali entre o povo Macua. Eles também realizam evangelismo ao povo islâmico. Vamos orar, irmãos. Eles estão em Moçambique, na África. O trabalho ali não é fácil. Nós temos acompanhado pela televisão a divulgação das dificuldades daquele país. Eles estão numa localização muito carente, carecem de Cristo, muitas doenças. O filho deles esteve recentemente acometido por uma doença. Que possamos orar por esse pastor, sua esposa, e pelo trabalho de evangelismo naquele local. Nosso próximo irmão é o pastor, só que na sequência não é José Cerqueira, é o pastor José Cerqueira e sua esposa Analice. Eles estão na Bahia, também realizando um trabalho de evangelismo naquele local. O pastor José pede pela construção do seu templo ali, né, a realização do trabalho, e que por almas que aceitem Jesus naquele local.
Temos o próximo ali. Ah, sim, agora sim. É o pastor Estélio e Luci. O pastor Estélio está em Cabralha, juntamente com a sua esposa. A irmã Luci, ela estava acometida por uma doença séria, né? Nós oramos por ela, a igreja tem trabalhado também com esse casal, na contribuição, na participação em oração. Eles não têm um campo de atuação missionária, mas o pastor Estélio pede oração por sua família naquele local. Agora nós vamos falar sobre os Gideões Internacionais no Brasil. Esse é um trabalho grandioso, irmãos, onde os Gideões aqui representados, eles entregam o Novo Testamento em vários locais. Então, através da entrega da palavra de Deus, almas são salvas. Eu pude ouvir testemunhos de pessoas em cadeias que, através do recebimento, do presente de um Novo Testamento, essa pessoa aceitou Jesus. Nós vamos estar divulgando isso amanhã no link da igreja, sobre esse trabalho missionário. Então, o responsável aqui, no caso, na região do Jabaquara, é o irmão Gilberto. O irmão Gilberto, eu tenho feito contato com ele, e ele nos relatou sobre o trabalho realizado nessa região, que é a abrange Cidade Ademar, Jabaquara, Diadema, onde eles têm, juntamente com um grupo aqui da igreja, tá? Depois, no momento missionário, onde é uma classe que é responsável pelos Gideões, eles vão dar maiores detalhes sobre esse projeto e o trabalho dos Gideões no Brasil. E o irmão Gilberto pede oração justamente pela divulgação do Evangelho, através da entrega do Novo Testamento, que possamos orar por recursos para a confecção de novos testamentos, que são entregues, irmãos, em cadeias, em escolas, em hotéis, presídios. Então, nós devemos orar por esse lindo trabalho para almas que sejam salvas através desse trabalho. E por motivação a pessoas que possam participar da entrega do Novo Testamento. José Cerqueira já foi, né? Nossos próximos irmãos, estou vendo aqui a foto, a irmã Glorinalva. A irmã Glorinalva é uma irmã membro da nossa igreja, ela é uma evangelista, trabalha com discipulado em nossa igreja. Atualmente, a irmã Glorinalva está enferma, carece das nossas orações. Vamos orar por essa serva, que é uma grande ganhadora de almas. E aí nós vamos encerrar, né? O nosso casal missionário, nono agora, né? Recentemente missionário, com o irmão Manuel e Estelita. Eles estão em Peruíbe, realizando um trabalho maravilhoso naquele local. Inclusive, falei com eles ontem, eles estão lá, viu? Estão de molho, não podem vir embora, mas não vem a hora de estarem divulgando, visitando, e dizem que novos convertidos ali estão ansiosos, né, pela reabertura do templo, para que possam ali cultuar o nosso Deus. Então, oremos pelos nossos 9 missionários. Amém, irmãos? Vamos continuar participando, vamos contribuir. Né? Missões depende primeiramente de Deus e depois da igreja em Jardim Mira. Que Deus nos abençoe. Amém.
oremos. Senhor Deus, Pai que estás nos céus, nós te agradecemos, ó Deus, porque em meio a tanto caos, ó Deus, que o mundo vive, nós temos um refúgio, ó Pai, e esse refúgio é o Senhor. Nós te agradecemos por isso e entregamos, ó Deus, nas suas mãos a vida de cada missionário, ó Pai, que está no campo, cada missionário, ó Deus, que irá passar por necessidades físicas. Sabemos, ó Pai, que o Senhor é quem cuida, o Senhor é quem supre, ó Deus, cada necessidade. Clamamos que o Senhor nos use como igreja, como irmãos em Cristo, para que possamos, ó Pai, nos ajudar, para que possamos, ó Deus, suportar uns aos outros. Ó Pai. Seja também neste momento com a entrega da Tua palavra. Use, ó Deus, o Teu servo mais uma vez para nos alimentar e que possamos, ó Deus, ter a nossa chama acesa, a esperança, ó Deus, de que um dia o Senhor irá nos tirar desse mundo. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda há de fazer nas nossas vidas. Santo de Jesus é que eu oro. Quero dar minha boa noite para você que está acompanhando esta transmissão. Não importa qual seja a placa da sua igreja, se você faz parte do reino de Deus, se você é nascido de novo, se você é integrante da família de Deus, não importa, é muito bom ter você acompanhando este ministério. E se você ainda não se considera um cristão salvo por Cristo, a minha oração é que a palavra de Deus faça você ver algo diferente essa noite. Não importa onde você esteja, não importa como você esteja essa noite, a palavra de Deus tem algo para você, tem um recado para você. O Espírito Santo de Deus, ele quer falar com você. Então, eu quero passar para você as minhas boas-vindas e eu espero que você nos acompanhe não apenas durante essa transmissão, mas em todas as transmissões desse canal. Nós estaremos oferecendo conteúdo digital para que você possa estar mais perto de Deus. Então, seja bem-vindo. Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Daniel. Daniel, capítulo 6. Eu vou dar um tempo para que você, que não está muito familiarizado com a Bíblia, você encontre Daniel. No início da Bíblia vai haver um índice. E lá no índice você pode encontrar o livro de Daniel. Ele está na parte final do Antigo Testamento. Ali do lado do índice você vai encontrar a página. E você, dessa forma, poderá localizar Daniel capítulo 6. Eu fico contente que você esteja acompanhando essa transmissão e que você não esteja, fazendo outra coisa. Tenho certeza que existem alternativas para você, mas se você está aqui, se você está ouvindo essa transmissão, acompanhando essa transmissão, é porque você, de alguma forma, foi convidado, ou você ama a palavra de Deus, ou você ama ouvir de Deus, ou você tem conhecimento, você tem ali um relacionamento com alguém que é um salvo, é um crente que convidou você. Então eu estou contente que você tenha feito essa escolha. Eu quero dizer para você, essa foi a sua melhor escolha essa noite. Daniel capítulo 6, nós temos aqui um texto bastante conhecido, que é o texto que narra Daniel e a sua experiência ali na cova dos leões. Eu não quero ocupar o tempo para ler todo o capítulo. Eu quero ler com você agora e durante a mensagem alguns versículos-chave. Vamos ler então Daniel capítulo 6, versículo 19. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei, esse é o rei Dario, e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste, e disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões?
Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. Essa era uma saudação normal entre o povo daquela época. Versículo 22, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Oremos. Deus amado, nós estamos diante da sua palavra nesse momento, e a minha oração a Deus, ela é dupla. Eu peço a Deus que a sua palavra, ela tenha um impacto na vida de cada pessoa que irá escutá-la nesse momento. Para o salvo, que ela seja um alento, que ela seja um alívio, que ela seja, ó Deus, um abrigo, que ela seja, ó Deus, proteção. Que ela possa instruir, que ela possa blindar. Para aquele, ó Deus, que ainda é estranho à tua graça, que ainda tem medo, ó Deus, tem medo do futuro, tem medo do após-túmulo, tem medo, ó Deus, tem medo de tantas coisas, não tem a certeza, ó Pai, da sua salvação e da sua condição espiritual. Que a tua palavra, ó Deus, possa agir no coração dessa pessoa e que possa, ó Deus, conduzi-la pela mão até a presença, tua presença, ó Deus, através do seu Filho, Jesus Cristo. Eu peço a Deus que o Senhor me proteja do erro, proteja os meus lábios, e que eu possa exaltar o Filho, possa exaltar o teu nome essa noite. É minha oração, em nome de Jesus, amém. Nós temos aqui esse episódio que é conhecido pela maioria de nós, episódio de Daniel e o seu encontro com leões famintos ali, no que hoje seria o Irã, o reino dos Medo-Persas. Eu gostaria de iniciar essa mensagem com uma pergunta, da mesma forma que eu fiz na semana passada. Eu gostaria de perguntar para você, como que você vive a sua vida se você não está vivendo uma vida que gostaria de viver? Talvez você esteja em um lugar onde você não gostaria de estar. Eu conheço muitas pessoas que nasceram no Brasil, que cresceram no Brasil, mas que gostariam de viver em outro país. Um país com mais chances para os seus filhos. Um país que poderia permitir a eles uma condição econômica mais favorável. Um país com um governo mais estável. Eu não sei. Muitas pessoas estão infelizes onde elas estão, no seu país. Muitas pessoas, elas não estão muito contentes com o seu trabalho. Elas não veem muitas oportunidades, um horizonte muito feliz no seu trabalho, na carreira que elas têm assumido. E talvez elas não tenham tido oportunidades para fazer uma universidade que permita a elas ter o trabalho que elas gostariam de ter. Eu conheço pessoas que não estão felizes no seu casamento, não estão felizes com a sua esposa, não estão felizes com o seu marido, não estão felizes com a dinâmica ali. Estão talvez pensando em um divórcio, pensando talvez uma maneira de sair daquela situação, se sentem sufocadas no seu casamento. Como que você vive? Como que você reage? Qual é a sua atitude quando você está em um lugar onde você não gostaria de estar? Quando você vive uma vida que você não gostaria de estar vivendo? Nós temos aqui Daniel. E Daniel estava nessa situação. Daniel estava ali nesse lugar distante da sua terra. Ele teve ali o conhecimento e teve que ter um relacionamento com uma sucessão de governantes, reis terríveis, violentos, egocêntricos. Homens que
criavam maneiras novas de torturar e de matar. Daniel, ele viu durante a sua vida covas e leões, ele viu seus amigos serem jogados em fornalhas ardentes, ele viu o exílio dos melhores do seu povo, ele viu ali a destruição da sua terra e ele viu praticamente a destruição daquilo que um dia tinha sido uma das nações mais poderosas no tempo de Salomão da face da terra. Daniel não estava vivendo a vida que ele gostaria de viver. Daniel não estava morando no lugar que ele gostaria de morar. Daniel não tinha uma família. Daniel não tinha uma esposa. Daniel não tinha filhos. Daniel não tinha um legado, pelo menos no que se refere à família. Até a dieta de Daniel, até a maneira como Daniel se alimentava, era uma maneira que não era a maneira do povo que ali vivia. Enquanto que os babilônios, eles tinham as suas festas, Daniel se sentia um peixe fora d'água. Daniel estava no lugar, vivia uma vida que ele não gostaria de viver. Quanto mais o tempo passava, mais Daniel reconhecia que as coisas, pelo menos durante a sua vida, não iriam mudar. Como que você vive uma vida que você não sonhou para si? Nós podemos aprender com Daniel, porque Daniel, apesar de estar em um lugar que ele não gostaria de estar num lugar onde tudo respirava contra a vontade de Deus, Daniel ainda assim se mantinha e se manteve fiel, fazendo a vontade de Deus. Não importasse o local, não importava os governantes, não importava as circunstâncias. Este era Daniel. Eu quero dividir a mensagem em 4 partes essa noite. Daniel, seu caráter. Daniel, o seu conflito. Daniel, a sua coerência. E Daniel, a sua conquista. Daniel aqui tem 80 anos. Do capítulo 1 desse livro até o capítulo 6, aproximadamente 70 anos se passaram. Desde o tempo que Daniel chegou como mocinho, como um jovem ali na Babilônia, Nabucodonosor passou, e agora nós temos o novo rei, o rei Dario. Dario possivelmente não era o nome desse rei, Dario possivelmente era um título dado ao rei dos Medo-Persas. Nós temos agora Daniel, um senhor de 80 anos. E se Daniel um dia ele nutriu a esperança de voltar à terra, de entrar no templo de Jerusalém, de ouvir a sua língua, de ver o seu povo, de andar ali pelas ruas da sua cidade, de ver ali um sumo sacerdote entoar e trazer um sacrifício diante do Todo-Poderoso. Se Daniel um dia nutriu esperança sobre tudo isso, essa esperança não existe mais no coração de Daniel. Daniel, por 70 anos, vivendo a vida que ele não queria viver. Mas Daniel continua fiel. Daniel continua fiel. Escute, fidelidade é o resultado da fé. Se você só pode ser fiel a Deus se você tiver fé em Deus. Fidelidade, lealdade é o resultado direto da sua fé em Deus. Muitas vezes, nós como liderança, servindo ao Senhor aqui nessa igreja, nós temos dificuldade em entender por que as pessoas não são fiéis aos cultos, não são fiéis com as suas ofertas,
não são fiéis com os seus talentos, não são fiéis na maneira como elas vivem de segunda a sábado, fora do templo. Pastores, liderança tem uma séria dificuldade com este fato, dessa igreja e de toda a igreja. Mas a verdade é que a fidelidade, ela sempre segue a fé. Você vai ser fiel de forma proporcional à maneira como você tem fé no seu Deus. Se a sua fé, ela é raquítica, ela é medíocre, ela é pequena, ela é forçada, ela é fingida, assim será também a sua fidelidade. E não importa, o pastor aqui, ele pode se ajoelhar, ele pode se matar, ele pode fazer como ali os profetas de Baal, ele pode se cortar, ele pode ser o melhor pregador, ele pode chorar, não adianta. Se a fé no seu Deus, ela é pequena, não adianta, você não vai ser movido. Nós temos aqui Daniel, um homem de caráter. Um homem de caráter em uma situação extremamente adversa, num lugar extremamente negativo. Mas ele era fiel porque ele tinha fé em Deus. Olha só no versículo 4. Então os presidentes e os príncipes procuraram achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele erro nem culpa. Ele era fiel a quem? Ele era fiel ao seu Deus. O mundo é moldado por políticos e profetas. Se alguma coisa aconteceu nesse mundo, aconteceu ou através de políticos ou através de profetas. E quando eu falo profetas, não estou falando sobre falsos profetas. Estou falando sobre aqueles que são arautos de Deus. Antes que a Bíblia fosse concluída, os profetas recebiam a mensagem diretamente de Deus e transmitiam para o povo. Agora que a Bíblia está concluída, os profetas ou os pregadores, eles têm a palavra de Deus, eles têm a mensagem de Deus, e a responsabilidade é a mesma, falar para o povo. O mundo, ele é moldado e tem sido moldado por políticos e profetas. Políticos são pessoas envolvidas no governo. Profetas são pessoas envolvidas no reino. Políticos, eles pensam sobre aquilo que é temporal, sobre o aqui e agora. Profetas, eles pensam no eterno. Eles se preocupam com as almas de homens e mulheres. Eles querem ver resultados não apenas aqui, mas depois daqui. Nós temos aqui o profeta Daniel, alguém que teve um impacto. E nós percebemos que o seu caráter era um caráter exemplar. Por quê? Porque ele tinha fé em Deus. Daniel aqui, ele se encontra numa nova situação. Existe agora um novo rei. Esse novo rei, ele vai mudar a estrutura do governo. Ele vai mudar ali completamente o que estava acontecendo antes. Este governo dos medos e dos persas, o atual Irã hoje, ele vem após os babilônios e Nabucodonosor. E nós vemos que Dario, ele olha para todos os homens que estão ali no governo, e Daniel se destaca. A Bíblia diz que ele tinha, no versículo 3, um espírito excelente. Versículo 3 eu leio: então o mesmo Daniel sobrepujou a esses presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito excelente. O que é esse espírito excelente? É o Espírito Santo de Deus. Daniel estava repleto do Espírito Santo de Deus. Quando você tem o Espírito Santo de Deus controlando a sua vida, você tem um espírito excelente.
Daniel aqui consegue o que ninguém mais conseguiu. Ele se tornou uma unanimidade com todos aqueles reis que estavam ali naquele local, Nabucodonosor, Dario, todos os soberanos ali, eles reconheciam em Daniel que esse era um homem de um espírito excelente. E nós vemos aqui o caráter de Daniel para o conflito de Daniel. Dario, ele queria dividir o reino ali, ele queria estruturar o reino, enquanto que Nabucodonosor, ele governava através da violência. Nós vemos que Dario, ele estava estabelecendo a lei. Ele queria dividir o reino ali de uma forma mais estruturada, e ele colocou Daniel acima de todos os outros homens. A única pessoa acima de Daniel seria o próprio rei Dario. E assim como com Sadraque, Mesaque e Abednego, que suscitaram os ciúmes daqueles políticos. O mundo, ele é moldado por políticos, homens do aqui e agora, e profetas, homens de Deus. Os políticos ali, eles quiseram criar uma situação onde eles poderiam se livrar de Daniel. E eles tinham que criar uma situação que colocaria Daniel em rota de colisão, e a única maneira que eles podiam fazer isso é criar uma lei que forçasse Daniel a ir contra o seu Deus. Sabe o que é mais interessante em tudo isso? É que aqueles homens, aqueles políticos, contavam com a fidelidade de Daniel. Eles contavam com o fato que Daniel, ele iria ser fiel ao seu Deus. Eu já ouvi de alguns homens a seguinte frase: todo homem tem o seu preço. Toda pessoa tem o seu preço. Basta você oferecer algo que aquela pessoa queira e toda pessoa pode ser comprada. Daniel era alguém que não podia ser comprado. Era alguém que não podia ser dissuadido daquilo que ele precisava fazer dentro da vontade de Deus. Nós vemos então que nesse conflito, nós vemos que esses homens que queriam a posição de Daniel, eles manipularam o rei Dario. Eles chegam até Dario e eles estabelecem ali, não é, uma isca diante do rei Dario. O homem vai cair muitas vezes por causa do seu orgulho. E esses homens, eles tinham uma percepção muito boa de Dario. Eles sabiam que Daniel, ele era fiel, e ele seria fiel. E eles sabiam que Dario, ele iria sucumbir ao orgulho de se tornar um Deus, nem que se fosse por um mês. Então eles fizeram uma leitura precisa de quem Daniel era, uma leitura precisa de quem Dario era, os dois Ds aqui, Daniel e Dario. E aí eles chegam e propõem isso para Dario. Dario pensa, não vai ser uma péssima ideia se as pessoas me verem como Deus. Os egípcios veem Faraó como Deus. Então seria uma má ideia, e ele é convencido facilmente. Ele é convencido. E nós vemos que esses homens, eles selam aqui o que eles pensam, o destino de Daniel, com um edito, com uma lei. E era conhecido naquele tempo que a lei dos medos e dos persas, de acordo com o versículo 8, era irrevogável, era inviolável, não podia ser quebrada nem mesmo pelo próprio rei. Nós vemos então aqui que este era um governo de leis firmes.
Uma das maiores contribuições, nós temos aqui o irmão Augusto, que fez direito. Uma das maiores contribuições da palavra de Deus para o mundo é o Decálogo, 10 mandamentos. Todo o sistema legal, em todos os lugares do mundo, de uma forma ou de outra, remete ao Decálogo, a lei de Deus. Se você não gosta dos 10 mandamentos, experimente a opção. Experimente a maneira como os animais vivem. Os animais não têm lei. O mais rápido, o mais forte, ele destrói o mais vagaroso e o mais fraco. E ponto final. Nós, feitos à imagem de Deus, ainda que essa imagem tenha sido manchada pelo pecado, nós, mesmo os ateus, nós queremos viver em um mundo onde exista algum tipo de lei, algum tipo de ordenamento legal, algum tipo de controle sobre a injustiça. Nós vemos no Decálogo princípios eternos e universais que garantem ao homem dignidade e igualdade. O Decálogo, a lei, vem de Deus. E nós vemos aqui este reino que tenta estabelecer e tenta pulverizar aquilo que Nabucodonosor ele havia feito por muito tempo, um governo de leis. Mas Dario não sabia que esses homens estavam tramando para usar essa afeição, essa nova afeição dos medos e dos persas pela lei, usar essa firmeza, essa nova posição sobre a lei. Dario não sabia que esses políticos estavam usando isso para tirar de Dario o seu mais forte, mais valoroso conselheiro, Daniel. Então, nós vemos que aqui se encontra o conflito. O conflito, Daniel numa terra onde ele não queria estar, vivendo uma vida que ele não queria viver. Ele é colocado ali em uma rota de colisão e ele vai ter que fazer algumas escolhas difíceis. Daniel é o segundo homem no reino. Naquele momento, Daniel ele era o segundo homem mais poderoso na terra, porque no tempo dos medos e dos persas, esse reino, ele era o reino mais brilhante em toda a terra. Daniel, ele era, assim como José foi o segundo homem mais importante do seu tempo, quando ele foi o segundo do faraó, nós vemos aqui que Daniel é o segundo homem mais importante, mais poderoso da terra. Daniel já tem 80 anos. Ele já é uma pessoa idosa. Nós chamamos de forma carinhosa hoje terceira idade. Não é? Talvez um eufemismo, irmão Emerson. Terceira idade. E Daniel mostra algo para nós que é maravilhoso. Para todos nós que estamos caminhando rumo à terceira idade. Se você está na terceira idade, que alguns diriam de forma rude, se você é uma pessoa velha, isso não significa que você terminou. A nossa sociedade, ela é uma sociedade estúpida. Ela presume que adolescentes e jovens conhecem tudo sobre relacionamentos e o amor. Nós vemos no Facebook uma jovem que declara amor eterno para aquele garoto que dura uma semana, esse amor eterno. Essa é uma sociedade tão apegada e tão obcecada com a juventude, que pensa e coloca um peso muito grande sobre a juventude, espera demais da juventude. Espera que essa meninada que sai da faculdade, espera que essa meninada saiba de alguma coisa. Escute, energia e conhecimento de fatos não significa sabedoria e bom senso. Jamais significou e jamais significará. A nossa sociedade aposenta pessoas, coloca pessoas ali
na prateleira, e essas pessoas, elas são consideradas por muitos como inúteis. Deus nunca para de ensinar os seus filhos. Não importa a sua idade cronológica, Deus tem ministérios e mistérios, Deus tem testes, Deus tem oportunidades, Deus tem coisas para te ensinar, mesmo que você esteja na 3ª ou 4ª idade. Deus tem, Deus jamais deixa de ensinar. Existem coisas que apenas os santos mais idosos dessa igreja podem fazer aqui, apenas eles. Daniel não chegou de skate, Daniel chegou com andador. Mas Daniel estava pronto para fazer a vontade. Daniel, o idoso, é chamado para ajudar Dario. Assim como Caleb, Daniel não havia terminado ainda. Não estava pronto para amarrar as chuteiras. Ia continuar fazendo a vontade de Deus. Ia continuar confiando em Deus. Ia continuar sendo fiel a Deus. Ia continuar demonstrando um espírito excelente, preenchido pelo Espírito Santo de Deus. Daniel está ali, mas não faz parte dali. E ainda assim, ele usa a oportunidade para mostrar um testemunho que fala alto sobre o seu Deus. Mostra para nós uma fé que vale a pena ser vivida. O que nós aprendemos? Nós aprendemos, em primeiro lugar, que se você for cheio do Espírito Santo de Deus, e se você for fiel, você será uma bênção onde você pisar. Se você for cheio do Espírito Santo de Deus, e se você for fiel, você vai ser o melhor presente para a sua família, o melhor presente para a sua empresa, o melhor presente para a sua escola, o melhor presente para a sua vizinhança, o melhor presente para a sua igreja. O mundo fala sobre caráter, blá, 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 blá. Valores, blá, 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 blá. Não tem a menor ideia. Não consegue produzir caráter ou valores. Caráter só nasce na vida de alguém como Daniel, com espírito excelente, alguém que é fiel. Aliás, o caráter verdadeiro, ele só é verificado e legitimizado quando ele é colocado sob pressão. Capítulos 4 e 5, Nabucodonosor e a sua esposa, eles testificaram que Daniel tinha o Espírito do Senhor. Quanto mais você se deixa controlar pelo Espírito Santo de Deus, ainda que o conflito ele se levante, mais você se assemelha a Cristo, menos você se assemelha aos homens. Deus nos dá essa oportunidade, nos tornar como Ele. O caráter que vem de uma fidelidade a Deus sempre passa a prova. Esses homens, esses medos e persas, eles rebuscaram a vida de Daniel. Por 70 anos Daniel viveu naquele local. E sabem o que eles acham de errado? Nada. Nada. Daniel nos mostra que não importa a situação, você pode continuar a ser fiel a Deus. Políticos geralmente odeiam profetas. Geralmente, quando um político se alia a um profeta de Deus, ele tem algum interesse. Ou ele quer se manter no poder, ou ele quer, de alguma forma, conseguir o apoio daqueles que amam a Deus. Nunca é gratuito. Nunca vem sem algum tipo de condição, ainda que tácita, ainda que não dita. Esses homens aqui, eles criam um governo sombra, uma aliança impura, operações secretas. Governos sombras começaram ali com Satanás. Satanás, ele tentou
um golpe no céu, um governo sombra, uma aliança impura com outros anjos que viriam a se tornar demônios. Olha, sempre que Deus for construir algo, sempre que Deus chamar você para construir algo, Satanás irá se opor para destruir aquilo. Porque quando Deus quer fazer algo, é para trazer glória ao seu nome. E Satanás, ele quer a glória para si próprio. Ele quer toda a glória. Ele odeia quando Deus é glorificado. Esses políticos investigam a vida de Daniel. Eles não investigam a vida de outros políticos, apenas de Daniel. Eles são hipócritas. Eles exigem de Daniel aquilo que eles não exigem para si próprios. Nós vemos aqui, terceiro ponto, a coerência de Daniel. Nós vemos que depois que o edito, ele foi ali promulgado, nós lemos no versículo 10, Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus. E a última parte do versículo é a parte mais importante. Como também antes costumava fazer. Daniel é consistente. O homem de Deus, a mulher de Deus é consistente. Esses homens, eles eram desleais e foram desleais, porque o seu superior imediato era Daniel. Eles pularam Daniel, foram diretamente ao rei Dario, não consultaram Daniel, eles foram desonestos, eles foram desleais, eles não se importavam com nada. Dario recebe a informação errada e Dario toma a decisão errada. Líderes precisam ouvir todos os lados. Líderes precisam recolher informação para poder tomar uma decisão correta. Dario aqui não fez isso. E Dario toma a decisão errada porque ele foi alimentado a informação errada. E aqui esses homens dizem, olha, Dario, nós precisamos, um novo governo, nós precisamos unir as pessoas, e a melhor maneira de unir as pessoas é criar um ideal. Criar aqui uma campanha, uma iniciativa, e o que melhor seria do que ter o Senhor sendo adorado como Deus. O que Daniel fez quando ele ouviu desse edito? Ele fez aquilo que ele sempre fez. O que você faz enquanto que esta pandemia está ocorrendo? Você faz aquilo que você sempre fez. Você continua orando, você continua confiando, você continua testificando, você continua sendo uma luz para a sua família, aqueles que não são salvos. Você continua, de uma forma ou de outra, exercendo os seus dons. Você continua participando com a obra missionária, você continua fazendo aquilo que você sempre fez. Como que Cristo viveu a sua última semana na terra? Como ele viveu os 33 anos antes. Porque o homem de Deus, ele é consistente, ele não muda, ele não é um camaleão, ele não é uma massinha que muda de acordo com a situação. Daniel, ele continuou a orar para Jerusalém, porque Jerusalém era a cidade do Messias. Ele continua a orar como ele sempre fez. Daniel foi consistente. Daniel foi coerente. O que Daniel poderia ter feito? Vamos pensar aqui um pouquinho sobre as possibilidades de Daniel. Daniel, ele podia, com toda certeza, abandonar seu posto, deserdar. Ele podia fugir. Depois de 70 anos, tenho certeza que ele tinha muitos contatos. Ele era o segundo homem no governo. Ele tinha influência, ele tinha os contatos, ele tinha as condições para simplesmente abandonar.
Como eu tenho visto crentes, quando o conflito ele aparece, eles abandonam a fé, eles fogem, eles dizem para mim, chega, eu não consigo mais. Daniel poderia ter abandonado, mas Daniel não abandonou. Daniel poderia pecar e depois pedir perdão a Deus. É isso que muitos crentes fazem. Muitos crentes, eles manipulam, tentam manipular Deus. Eles sabem o que eles estão fazendo é errado, mas eles manipulam o poder de Deus em perdoar. Nós vemos que para aqueles que tentaram fazer isso, no Novo Testamento, as coisas não terminaram bem para eles. Um caso, talvez o caso mais conhecido, Ananias e Safira. Mas Daniel poderia muito bem dizer, bem, é apenas 30 dias, é apenas um mês, então eu vou simplesmente fazer uma petição, eu vou orar para Dario e depois eu peço perdão a Deus. E o meu Deus, ele é rico em misericórdia, ele irá me perdoar. Daniel não fez isso. Daniel podia protestar, poderia ir ao rei e dizer, rei, isso não é justo. Nós temos que ter aqui nesse governo, nós temos que ter liberdade religiosa. Eu estou aqui durante 70 anos, eu tenho a minha religião, existem uns hebreus aqui que têm a sua religião. Então, nós protestamos, nós demandamos que tenhamos essa liberdade de orar para o nosso Deus. Daniel poderia ter feito isso, poderia ter se rebelado. Daniel não fez isso. Daniel poderia fazer ambas as coisas. Ele poderia de manhã ir e orar para Dario, se ajoelhar diante de Dario, e à noite ele poderia ali se ajoelhar, assim como tantos crentes fazem. No domingo eles vêm e eles adoram a Deus. Eles se ajoelham a Deus Todo-Poderoso. Mas durante a semana eles estão se ajoelhando diante de seus deuses. Eu não sei qual, mas existe uma pletora de deuses a serem adorados. Daniel poderia ter feito isso. E ele continuaria incólume, isento de uma punição. Mas Daniel não fez nada disso. Ele não abandonou, ele não pecou, ele não protestou e ele não foi hipócrita. O que ele fez? Ele fez aquilo que ele sempre fez. Olha, você vai ter mais problemas no mundo se você fizer o que é certo do que se você fizer o que é errado. O mundo dá a impressão de que se você fizer o que é certo, as coisas vão certas para você. As coisas vão bem para você. Se nós aprendemos alguma coisa, e a Bíblia, ela nos mostra isso, a Bíblia não nos mostra o que acontece, a Bíblia nos mostra o que sempre acontece. Não o que está acontecendo, mas o que sempre acontece. Se uma coisa nós aprendemos com a Bíblia, é o seguinte: se você fizer aquilo que é certo, você vai ter mais problemas no mundo. Se você fizer aquilo que é errado, na faculdade, no trabalho, na igreja, você vai ter menos problemas se você fizer como Daniel. Se você for fiel como Daniel. Nós vemos aqui então que Daniel, ele, antes mesmo que Paulo pudesse colocar ali Romanos 12:2, que nós não devemos ser conformados por esse mundo, mas transformados pela palavra de Deus, Daniel já estava praticando Romanos 12:2. Eu me recordo sobre a experiência de um pastor na Califórnia. O pastor tinha 2 filhas em uma escola pública na Califórnia. Era uma boa escola. Era uma escola sólida. Ele estava ali, recebendo das suas filhas na sexta-feira,
estava recebendo ali o cronograma das atividades para a próxima semana, que seria uma semana diferente para os alunos, onde os alunos eles estariam a cada dia se vestindo de uma forma diferente ali para trazer, não é, um senso de entusiasmo na escola. E aí ele olhou para as atividades, segunda-feira se vista, não é, como se você vivesse nos anos 70. Eu me lembro dos anos 70. Calça de boca de sino, você não viu o sapato, não é? As mulheres quase sempre com cabelo muito comprido, liso, muitas roupas floridas, gravatas muito largas, não é? Como aquela que o irmão Emerson possivelmente vai usar na próxima vez que ele vir à igreja sem gravata. Eu me lembro dos anos 70. Então ele viu lá, segunda-feira, vista como que se você vivesse nos anos 70. Terça-feira, se vista como super-herói. Bacana. Quarta-feira, se vista para honrar a consciência transgêneros. Você tinha que, de alguma forma, se vestir com algo que não era consistente com seu gênero. Aquele pastor daquela pequena igreja, imediatamente ele liga para ali, diretor da escola, e ele fala: eu tenho um problema com essa atividade na quarta-feira. A minha filha vai ter provas naquele dia, eu quero saber se existe uma alternativa. E aquele diretor, que o pastor descobriu mais tarde era um homossexual, ele disse: a única alternativa é a sua filha continuar a ser alguém repleta de preconceito. Essas foram as palavras, de acordo com o testemunho do pastor, daquele homem. Eu estou dizendo é que nós vivemos em um mundo que não é amigável e não é positivo para aqueles que querem fazer a vontade de Deus. Mas nós precisamos de mais Daniéis. Nós precisamos de homens que, quando eles encaram uma situação, eles podem ter fé ou medo, e eles vão ter fé em Deus. Fé gera fidelidade em Deus. Políticos, nem sempre eles demonstram medo. Às vezes eles demonstram fé, mas demonstram fé no sistema, demonstram fé no seu plano, demonstram fé que dinheiro vai resolver os problemas, demonstram fé neles mesmos. O homem de Deus, o profeta, ele tem fé no seu Deus. Isso significa que Deus estava obrigado a livrar Daniel? Claro que não. Deus não estava obrigado a livrar Daniel, a dar o livramento a Daniel. Mas ou Deus vai livrar você do perigo, ou Deus irá livrar você no perigo. O homem de Deus, ele não vive para ver livramentos. Você que está me ouvindo e que tem acesso a toda essa baboseira, é frustrante quando alguém liga a televisão, especialmente se não tem TV a cabo. Ele tem pouquíssimas opções. E muitas delas são canais de pessoas o tempo todo vendendo para você um evangelho diabólico, que Deus tem que livrar, que Deus tem que livrar você o tempo todo. Você tem que ordenar a Deus a livrar. Isto é uma mensagem de Satanás. Essa mesma linha foi usada quase que de parafrase perfeita, foi usada por Satanás na sua tentação contra o Senhor Jesus Cristo. É quase uma citação direta. Se pule, porque Deus tem que te livrar. O homem de Deus, a mulher de Deus, não vive para ver livramentos em sua vida. O homem de Deus, a mulher de Deus, vive para ouvir: servo bom e fiel, entra no descanso do teu Senhor.
Nós não esperamos livramentos aqui na terra. Nós esperamos o reconhecimento do nosso Deus. O nosso Deus dizer, o que importa é a sua fidelidade. Nós não contamos livramentos, nós contamos bênçãos. E muitas vezes bênçãos significam que você não vai ter o livramento. Temos ali em Ezequiel e termino. Ezequiel 14 diz que Daniel era um homem de grande fé. Daniel era um homem que orava, consistentemente orava. Nós precisamos de Daniéis, nós precisamos de homens que vivem, mulheres que vivem dessa forma. Nós precisamos mostrar algo diferente para este mundo. Algo diferente, nós precisamos ser diferentes. Às vezes, eu temo que nós crentes, nós não queremos ser diferentes. Sabe, uma maneira fácil, você estiver em um avião, eu já testei essa teoria. Você pode testar essa teoria. Se você estiver em um avião, se estiver em um ônibus, se você não quiser ser perturbado, abra sua Bíblia e comece a ler. As pessoas vão deixar você em paz. As pessoas vão pegar o seu fone. Se você quiser ser deixado em paz, se você não quiser conversar com a pessoa, não quiser ser perturbado, quiser pensar sobre as coisas de Deus, abra a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia no metrô. Abra a sua Bíblia em qualquer situação e você vai ver que as pessoas... E muitas vezes nós tememos, nós não queremos ser diferentes. Daniel não estava no armário. Daniel não se envergonhava da sua fé. Não existe nada que tranquilize mais a alma do crente do que viver uma vida de oração. Quando não existe mais nada que você possa fazer, existe uma coisa que você pode fazer: orar. Oração, olha, oração não é Deus mudando o mundo, mas Deus preparando você para o futuro. Oração não é Deus mudando o futuro, mas Deus preparando você para o futuro que Ele está escrevendo. Isto é oração. Deus, isso está acontecendo, eu não gosto. Você não tem condições nenhuma de determinar qual é o melhor futuro para você. Eu não tenho, ninguém tem. Através da oração, Deus muda você para que você possa entender o que Ele está fazendo. Pergunta. Comecei com uma pergunta, termino com a pergunta. Se você vivesse no tempo de Daniel, você seria jogado na cova dos leões com Daniel? Ou você seria jogado na cova dos leões com aqueles políticos que tramaram contra ele? Inclusive, aqueles políticos, eles foram jogados ali com as suas esposas e com os seus filhos. Quando você volta contra Deus, você não destrói apenas a sua vida, mas você destrói a vida da sua esposa, do seu marido e dos seus filhos. Quando você trama contra Deus, contra a vontade de Deus, contra o povo de Deus, o raio cai, mas ele não cai apenas sobre você. Ele cai sobre a sua família, sobre os seus filhos, sobre aqueles que você ama. Você seria jogado na cova dos leões com Daniel ou com os persas? Por que Deus livrou Sadraque, Mesaque e Abednego? Por que Deus livrou Daniel? Por quê? Me perguntei isso enquanto preparava essa mensagem. Por quê? Por que Deus livrou aqueles 3 moços? Por que Deus livrou aquele 12? Sabe por que Deus livrou? Porque os babilônios e os medos persas precisavam aprender algo. Sabe o quê? Deus está no controle. E é Deus quem julga e disciplina os seus filhos. Eu não vou disciplinar os seus filhos.
eu vou disciplinar os meus filhos. Deus não deixa ninguém disciplinar os seus filhos, julgar os seus filhos. Sim, a nação de Israel foi levada cativa. Sim, foi por causa de um julgamento de Deus. Sim, Deus estava fazendo isso, mas Deus sempre impõe limites. E em Apocalipse nós lemos: eu julgo, eu disciplino. Sempre que o mundo tentar fazer isso sem a permissão de Deus, Deus vai dizer não. É Deus quem julga. É Deus quem me disciplina. É Deus quem pesa a sua mão em mim. Não o mundo, não Satanás, não ninguém mais. Esta honra pertence apenas a Deus. Se você confia nesse Deus, você é abençoado. Se você desafia esse Deus, você é despedaçado. Quem é o seu Deus? Nós lemos ali a conquista de Daniel, versículo 20. Minha mãe sempre fica irritada quando eu digo, estou terminando e prego mais 10, 15 minutos. Ela deve estar acompanhando essa transmissão. Estou acabando, mãe. Versículo 22. O meu Deus enviou o seu anjo, conquista de Daniel, e fechou a boca dos leões. Essa palavra aqui, o seu anjo, é interessante, porque a Bíblia não diz que Deus enviou um anjo, ou um de seus anjos. A Bíblia diz: o meu Deus enviou o seu anjo. Eu quero crer que existe consenso entre bons homens de Deus, quando eles afirmam, e eu creio dessa forma, que quem estava na cova dos leões era a mesma pessoa que estava caminhando com Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha ardente. O próprio Senhor Jesus. O seu anjo, o anjo do Senhor. Uma aparição do Senhor Jesus. E sabe por quê? Sabe por quê? Aqueles leões não podiam fazer nada contra Daniel, porque quem estava ali era o leão da tribo de Judá. Aqueles leões não podiam fazer nada contra Daniel, eram gatinhos adestrados, porque quem estava ali com Daniel, servo bom, servo fiel, espírito excelente, consistente, me busca, me ama. Quem estava ali era o leão da tribo de Judá. Onde você estaria se você vivesse, Daniel? Oremos. Deus amado. Ó Pai, dê-nos, ó Deus, Daniéis. Precisamos de profetas, ó Deus. Homens e mulheres que vão viver uma vida que fale alto, exalte, mostre a Tua palavra. Eu fiz aquilo o melhor que eu podia fazer, ó Deus, ainda que de forma muito imperfeita. Senhor Deus, o que vai precisar acontecer com a Tua igreja para que ela volte a Ti? Essa é a pergunta que muitas vezes eu não consigo deixar de pensar. E não estou falando a Deus apenas sobre essa congregação local. Estou falando sobre a noiva. O que o Senhor terá que permitir que aconteça para que nós, como igreja, voltemos a Ti? Eu não sei, ó Deus. Eu peço que o Senhor nos prepare para esse futuro. Eu peço, ó Senhor, que aqueles que estão brincando de igreja, insistentemente,
que eles ou se convertam, ou que eles brinquem em outro local. Purifica a tua igreja, prospere a tua igreja, proteja a tua igreja, ó Deus. É o Senhor que nos disciplina. A sua disciplina é sempre com amor. É o Senhor que nos julga, o teu julgamento sempre quer a nossa restauração. Confiamos nossas vidas a Ti. Em nome de Jesus, amém. A minha orquestra vai cantar, ou vai tocar, ou melhor, o hino 290. Apenas 2 estrofes, e depois disso, o pastor João Amador, o pastor dessa igreja local, ele vai chegar, vai ter uma palavra final com você que nos acompanha essa noite. Depois ele vai proferir a bênção apostólica, palavra de ânimo, de encorajamento, palavra bíblica do profeta. Mas enquanto a orquestra pode começar a tocar, minha pergunta para você, 2 estrofes, orquestra. Minha pergunta para você é: quem é o seu Deus? Será que você, no momento do conflito, será que você fugiu? Desertou a Deus? Será que você vive uma vida cocheando entre 2 caminhos? Será possível que você está se rebelando, pensando que o seu protesto poderá mudar alguma coisa? Quem é o seu Deus? Que história formidável essa história de Daniel. Que alento, que encorajamento para os nossos corações foi para o meu. Crente, consistência, caráter, conquista. Essa é a ordem. Conflitos nós teremos. Espírito excelente. E quando nós chegamos na 2ª estrofe, agora eu quero falar com você sobre a sua salvação. Você que ouviu a mensagem, você que está com medo, você que está confuso, essa pandemia vai passar, isso também passará, as coisas vão voltar à normalidade, e eu espero que você não perca essa oportunidade. Deus está querendo mostrar algo para você. Deus está querendo mostrar para você que quando o medo da morte vem, governos não podem ajudar você. Políticos não podem ajudar você. Você não pode ajudar a si próprio. Quando esse medo vem, a única pessoa para quem você pode correr e encontrar paz é Deus. Isso começa do Calvário. O lugar da vida começa no lugar da morte. O lugar onde você tem vida é o lugar onde Deus morreu. Eis o paradoxo. O lugar da paz é o lugar do sofrimento e é o lugar da tortura. É por lá que você tem a vida eterna. Se você ainda não conhece o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, você pode nesse momento pedir que Ele salve a sua vida. Confesse como seu Senhor, reconheça o seu pecado, reconheça que você merece ir para o inferno. Aceite o sacrifício que Cristo fez. Se isso você fez agora, coloque aí nos comentários do YouTube. Coloque a sua decisão. Se você ficar à vontade, coloque um contato e nós entraremos em contato com você, se estiver aqui em nossa região. Se não estiver, nós faremos um esforço para ter alguém na sua região, onde você estiver, entrar em contato com você. Não desperdice essa oportunidade.
Pastor João Amador. Esse espírito de oração, eu gostaria apenas de fazer uma pergunta antes da oração. O pastor usou uma palavra aqui que eu grifei aqui na minha Bíblia, no versículo 10, consistência. Você tem sido um crente consistente? Esta paralisação fez com que o amado esmorecesse de estar consistente na oração? Eu gostaria de orar pelo senhor, pela senhora, por você, meu irmão em Cristo, membro dessa igreja, para que você volte a ter uma vida consistente com Deus, uma vida consistente de oração. Baixe a sua cabeça do lugar onde você está e ora comigo nesse momento, pedindo a Deus que te dê força e a coragem que homens que nem Daniel não é uma exceção, ele é uma continuidade de grandes homens e mulheres que foram consistentes com Deus na sua vida espiritual. Pastor, eu tenho vacilado muito na minha vida espiritual, na minha vida de comunhão com meu Deus. Ore por mim para que eu possa ser uma pessoa que seja um exemplo de vida na minha família, meu lar, meu trabalho, na minha escola, na minha vizinhança, que eu possa ser um exemplo de vida para eles. Eu gostaria de orar por você. No lugar onde você está, levanta a sua mão para Deus, dizendo: Deus, eu quero ser consistente. Oremos. Amado Deus, nosso eterno Pai, se há alguém neste momento tomando uma decisão ao lado do Senhor Jesus, alguém que talvez esteja fraco, com tanta apavoramento desta essa pandemia, Deus, eu te peço, meu Deus, que o Senhor fale a esse coração, que esses movimentos não venham esfraquecer esta vida. Se é um crente, que seja um crente sincero, constante, ó Deus, na sua vida espiritual, na sua vida de homem e mulher, moço ou moça. Pai, tem misericórdia. Permita, ó Deus, que o exemplo deste homem fiel, que foi Daniel, possa ser, ó Deus, seguido por esses amados que querem te servir. Ajuda-nos, ó Deus, que na hora da prova nós possamos honrar o teu nome, provando que somos crentes, somos filhos do Altíssimo e não temos que temer nada que acontece neste mundo. Ó meu Deus, ajuda-nos, ajuda este amado irmão, esta amada irmã, que está neste momento clamando ao Senhor. Concede a ele ou a ela, ó Deus, a alegria de levantar a sua cabeça e saber que o meu Deus, que a quem eu sirvo, mandou o seu anjo para que esteja diante de mim, na hora da dor, na hora da morte, na hora da vida, da alegria, eu possa honrar o teu santo nome. Eu te peço, meu Deus, pela tua igreja, que ouviu esta mensagem, possa pôr em prática. E oro por cada lar que neste momento está acompanhando a tua palavra. Oramos em nome de Jesus. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo seja com todo o povo de Deus e com todo Israel de Deus, hoje e para todos sempre. Amém.